Leitura dos Números 11. A murmuração do povo. O povo começou a queixar-se e isso desagradou os ouvidos de Javé. Ao ouvi-lo, Javé encheu-se de cólera. O fogo se irrompeu entre eles e devorou a extremidade do acampamento. O povo clamou a Moisés, o qual implorou a Javé, e o fogo se extinguiu. Deram àquele lugar o nome de Tabera, porque aí o fogo de Javé se acendera entre eles. Certa gentinha se encontrava no meio deles, foi tomada de um desejo incontrolável e também os israelitas começaram a chorar, dizendo: quem dera se tivesse carne para comer. Lembramos-nos do peixe que comíamos de graça no Egito, das melancias, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, estamos enfraquecidos. Não vemos nada senão este maná. O maná era parecido com a semente de coentro, e seu aspecto era de resina. O povo se despeçava para colhê-lo e o moía no moinho ou socava num pilão, para depois cozinhá-lo na panela e fazer bolos. Tinha gosto de pão amassado com óleo. Quando a noite caía, o orvalho sobre o acampamento, caía sobre dele o maná. Intercessão de Moisés. Moisés sempre ouviu o povo chorar agrupado por família, cada qual à porta da própria tenda. Javé ficou imensamente irado e Moisés sentiu grande desgosto. Então Moisés disse a Javé: por que tratas tão mal vosso servo? E por que não encontrei graça diante de vós, a ponto de me impordes cuidado de todo esse povo? Acaso fui eu que concebi todo este povo? E fui eu que dei a luz para vós me dizerdes: leva-o em teu colo, como a ama carrega o bebê, até a terra que jurei dar a seus pais, onde encontrei carne para dar a todo este povo. Que chora junto de mim, dizendo: dá-nos carne para comer. Eu não posso levar sozinho o fardo deste povo, pois é pesado demais para mim. Se quiser tratar-me assim, dai-me antes a morte. Eu vos peço, se encontrei graça a vós, vossos olhos, para que eu não veja mais ninguém, mais minha desventura. Resposta de Javé. Disse Javé a Moisés: reúne para mim 70 homens dentre os anciões de Israel, que tu saibas serem pessoas maduras e de confiança. Leva-os à tenda da reunião e fique junto deles. Eu descerei ali e falarei contigo. Tomarei do espírito que há em ti e porei neles, para que levem contigo o fardo do povo e não o leve sozinho. Dirá ao povo: santificai-vos para amanhã e comerei carne, pois haveis chorado aos ouvidos de Javé, dizendo: quem dera que tivesse carne para comer. Estávamos tão bem no Egito, por isso Javé vos dará carne e comereis. Não comerei um só dia, nem 5, nem 10, nem 20 dias, mas por um mês inteiro, até que vos saia pela narina e vos cause náuseas, já que respeitastes Javé, que está no meio de vós, e chorastes, dizendo: porque saímos do Egito? Moisés respondeu: este povo está no meio do qual estou. Conta 600.000 homens a pé. E vós dizei: eu lhes darei carne e comerão durante o mês inteiro. Seria suficiente para ele abater as ovelhas e os bois, juntando para eles todos os peixes do mar. Bastariam para saciá-los? Javé replicou a Moisés: acaso se encurtou o braço de Javé? Verás agora se minha palavra se cumpre ou não. Moisés saiu então e referiu ao povo as palavras de Javé. Acolheu-lhe 70 homens dentre os anciões do povo e os colocou ao redor da tenda. Então Javé desceu na nuvem e lhe falou. Tomou do espírito que estava nele e o pôs nos 70 anciões. E logo que o espírito pousou sobre eles, puseram-se a profetizar, mas depois nunca mais. Carisma profético. Havia ficado no acampamento 2 homens, um chamado Eldade e o outro Medade. O espírito pousou sobre eles, pois estava na lista, mas não tinha ido à tenda, e profetizaram no acampamento. Um jovem correu e levou notícia a Moisés, dizendo:
Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Então Josué, filho de Num, ministro de Moisés, desde jovem, tomou a palavra e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-os. Moisés explicou: És tu ciumento por minha causa? Quem dera que todos os povos de Javé profetizassem, e Javé infundisse neles seu espírito. A seguir, Moisés voltou para o acampamento, junto com os anciãos de Israel, as cordonizes. Então, por ordem de Javé, levantou-se um vento que trouxe do mar codornize e as fez cair sobre os acampamentos, uma extensão de um dia de caminho, de um lado e do outro em volta do acampamento, até a altura dos 2 côvados no chão. O povo esteve de pé todo aquele dia, toda aquela noite e todo o dia, seguindo recolhendo codornize. Quem recolheu menos, recolheu 10 almodes, e se as estenderam para si ao redor do acampamento. Tinham ainda a carne entre os dentes, e não tinham acabado de mastigá-la, quando a cólera de Javé se acendeu contra seu povo e feriu com terrível flagelo. Deram àquele lugar o nome de Cibrote Atava, porque ali foi sepultado o povo que se deixou dominar pela cobiça. De Setro a Taava, o povo partiu para Azerote e ali acampou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Tenham todos uma excelente segunda-feira. Que essa semana seja só de bênção.